Muito bem, pessoal. Vamos começar com nossa aula, né, de hoje. Vamos continuar falando sobre a pressão hidrostática, né, que apresentei na aula passada, né. Então, nós sabemos que se temos um fluido, né, fluido nesse caso seria líquido, líquido, vamos imaginar que é um líquido, tá certo? Vamos imaginar que nesse caso é um lago, né? Tá certo? Eu vou escrever aqui líquido, né? É importante notar isso. É líquido. Então, nós falamos na aula passada que a pressão, né? Que representamos com a letra P, pressão dentro desse líquido, né? Vai aumentando à medida que a gente, né? Aumenta a altura, a profundidade, né? Tá? Nós falamos que na superfície do lago, por exemplo, a pressão é P0, que seria a pressão atmosférica, né? Que nós falamos que seria um ATM, tá? E à medida que a gente vai aprofundando dentro da água, tá certo? Vai entrando dentro da água, tá certo? Então a pressão vai aumentando, né? Tá? Talvez nesse ponto já seja 2 ATM, e a gente entra mais 3 ATM, 4 ATM e assim diante, né? A questão é que a pressão, vamos dizer em algum ponto, vamos chamar esse ponto P, tá certo? Vai ser um P, e ele vai ser igual a P0, o que era antes aqui, P0, perdão, assim, né? P vai ser igual a P0, a pressão, né, na superfície do lago, mais a massa específica do fluido, aqui nesse caso da água, né? Então a gente precisa especificar a massa específica da água, nesse caso, multiplicado pela aceleração da queda livre, né? Ou da gravidade, né? Como a gente queira chamar, e vezes a profundidade, que seria justamente essa medida, né? Essa profundidade, tá? Lembrando que, por mais que essa profundidade, que é profundidade, é que está abaixo do nível do lago, esse H, por definição, é positivo, tá certo? É positivo, não vai colocar negativo, não, é positivo, tá? Aqui. Então, essa fórmula, né, que está aqui justamente isso, tá? Serve somente para calcular a pressão para fluidos em repouso, né? Tá certo? É essa que nós chamamos de pressão hidrostática, né? É dizer, líquidos estática, né? Aqui, hidrostática, tática vem de estático, né? É dizer, parados, em repouso, né? Então é importante isso. Se existir qualquer movimento do fluido, né? Então essa fórmula falha, vai falhar, tá certo? Não vai ser correto. Precisamos, né, incluir a velocidade, né? Então isso a gente vai ver já na segunda parte desse capítulo, né? Que seria fluidos em movimento. Por enquanto estamos tratando fluidos em repouso. Tudo está parado, estático, né? Muito bem, então essa seria a pressão nesse ponto. É dizer, que aumenta à medida que aumenta a profundidade, né? A partir do nível, né, desse líquido. Muito bem, aqui eu estou reforçando que essa substância tem que ser líquido, não pode ser gás, porque no caso de gás, tá, não se cumpre, em muitos casos não se cumpre essa regra, tá certo, tá? Ou não existe uma variação aparente quando a gente aumenta a profundidade, né? Imagina um gás, podemos imaginar vamos dizer, um cilindro, né, de gás, por exemplo, tá? Algum gás, então aqui tem um gás, então nós temos um cilindro. Então, nesse caso, para gases, nós consideramos que a pressão é constante sobre todo o gás, tá certo? É constante, tá? É dizer, se aqui era, por exemplo, nesse ponto, vamos dizer, nesse ponto específico, era, por exemplo, 2 atm, então aqui embaixo também aproximadamente será 2 atm, né? Não varia com a profundidade, tá certo, tá?
essa é a propriedade dos gases, né? Em gases, a gente pode dizer que todo gás está a uma mesma pressão, tá? Mas se a gente trocar esse gás por um líquido, né? Se a gente trocar, tá certo? Por exemplo, por algum líquido, água, por exemplo, água. Então, nesse caso, sim. Se a pressão aqui, por exemplo, é 2 atm, com certeza aqui embaixo já será maior que isso. Aqui embaixo poderá ser 4 atm, né? Dependendo essa altura, essa diferença de altura. Tá certo? Então, para líquidos existe essa variação. Mas para gases, não. Tá? Pode tratar como constante. Então, essa é a grande diferença nessa parte, tá? Tá? Muito bem, mas claro, né, se tratando da atmosfera, e nós vamos imaginar a atmosfera que é um gás, tá certo? É um gás. Claro, quando você varia muita a profundidade, né, vamos dizer que essa é a atmosfera, e aqui é a superfície da Terra, né? Então, nesse caso, vamos calcular, por exemplo, a pressão aqui, e há uma altitude muito grande, vamos calcular outra pressão, né? Tá certo? E nesse caso, dado que essa altitude é muito grande essa daqui, então, claro, nesse caso podemos dizer que a pressão, né, já não vai ser constante, já vai variar. Significa que nesse ponto a pressão, vamos dizer, vamos chamar aqui P1 e aqui P2. Então podemos dizer que P1 é um pouco maior que P2. Tá? Por quê? Claro, é um gás, porém essa altitude é muito grande. Tá certo, né? Tá, estamos considerando o exemplo da atmosfera, né? Então aqui pode ser, por exemplo, a nível do mar, né? E esse poderia ser na altitude dos balões tripulados. Então é uma altitude grande e com certeza a pressão aqui deve ser um pouco menor, tá? Varia. Mas claro, não vai variar seguindo essa regra. Deve existir outra regra que serve para gases, tá? Que se pode aplicar para a atmosfera, então, nesse caso. Tá bom? Então, vamos sempre ter cuidado com essas coisas, né? Muito bem. Sobre o líquido, né? Continuamos aqui. Nós temos nosso lago. Vamos dizer que aqui nós temos uma ilha, né? Ou alguma rocha aqui. E aqui tem uma cratera, vamos dizer, né? Tá? Aqui tem... E aqui, com certeza, tá cheio de água também, né? Tá certo? Então a gente quer saber a pressão, né? Aqui, por exemplo, nesse ponto, tá? Nesse ponto específico, nesse aqui, tá? E está ao mesmo nível que esse ponto, que eu marquei aqui. E a pressão aqui, vamos dizer, exemplo, podemos dizer que pressão aí, calculamos, né, a altura e a profundidade aqui e nos dá, por exemplo, vamos dizer que nos dá 3 atm. Quanto será a pressão aqui, que está ao mesmo nível? O que significa mesmo nível? Significa que se a gente prolongar esse nível da água, vamos imaginariamente a gente vai prolongar aqui, vai prolongar, tá? Essa é a linha imaginária. Então, esta altitude, ou essa profundidade a que se encontra esse segundo ponto que estou dizendo, também será H. Tá certo? Da mesma forma que esse ponto. Então, aí que a gente diz que está ao mesmo nível, né? Esse ponto, vamos chamar ponto 1, maiúsculo, né? P1, e o ponto 2 está ao mesmo nível. Tá certo? Porque estão, né? Se a gente prolongar uma linha imaginária do nível da água, ambos pontos estão ao mesmo nível, à mesma profundidade. Então, se esses pontos estão ao mesmo nível, por mais que aqui, se você subir e você não encontra, né, a rocha e não encontra a água, né, aqui, né, para por cima, então a pressão vai ser igual em ambos pontos, tanto aqui e tanto aqui, dado que está a mesma profundidade. Então a pressão também vai ser, né, 3 atm, se aqui for 3 atm, né, tá certo? Se for 4 atm, também aqui também será 4 atm.
Professor, Oi? mas olha aí, se a gente levar em consideração do ponto do P1 Uhum. até lá é só líquido, né? Mais do P2 para cima, como se fosse terra, sólido, isso não deveria interferir? Não interfere nesse caso. Essa parte sólida, né? Como eu falei, é sólido, pode ser rocha. Mas aqui onde estamos calculando a pressão, essa parte é água, né? Tudo essa parte é água. Então, não interfere se acima desse ponto, acima, continua líquido ou rocha. Basta que esteja a mesma profundidade. E basta que esse ponto esteja ligado, né, a esse ponto inicial, né, a esse outro ponto ligado. Esse que existe uma conexão, que não existe um obstáculo. Né? Se você, por exemplo, tampar aqui, né, aqui, tampar. Aí com certeza, aí sim, já não podemos igualar essa pressão e essa pressão aqui, tá? Porque isso aqui está obstaculizando, né? Não deixa. Mas se não tiver nenhum obstáculo, é dizer que a gente pode transitar desse ponto a esse ponto livremente. Existe uma conexão entre esses pontos, independentemente do que há aqui, né? Aqui a pressão, a mesma profundidade vai ser o mesmo, tá? Mas tem que ser, com certeza, esse ponto onde estamos escolhendo tem que ser, tem que estar em contato com a água mesmo, né? A que me refiro? Imagina outro ponto. Vamos pegar outro ponto por aqui. Imagina que pego esse ponto, vamos chamar já de P3, por exemplo, e outro ponto dentro da rocha, P4. Nesse caso, sim, a gente não tem, por mais que ele está no mesmo nível, tá? A gente pode, né? Vamos chamar essa profundidade, por exemplo, H, e a H', por exemplo, profundidade aqui, né? E aqui também H', por mais que está a mesma profundidade, a gente não pode dizer que está a mesma pressão. Por quê? Porque nesse caso, esse ponto representa um ponto material que é da água, né? Mas nesse caso vai representar o ponto material da rocha. Então, nesse caso, não pode, tá? Mas esse ponto e esse ponto pode porque essa parte representa a água, o ponto material da água e também aqui, né, representa a água. Então aqui funciona, tá certo? Alguma outra pergunta aí? Por mim não, professor. Então é muito importante isso, né? Porque pode aparecer alguns exercícios que você precisa fazer, considerar isso, tá? Muito bem. Vamos com alguma aplicação sobre essa equação aqui que nós temos, né? Então, para isso eu vou apagar aqui, tá? A gente não precisa mais. Vamos imaginar que nós temos o seguinte, vamos imaginar que nós temos uma caixa, e dentro da caixa nós temos algum gás, um gás, tá certo? Aqui estão as moléculas do gás se movendo, né? Então significa como as moléculas do gás estão batendo com as paredes, significa que existe uma pressão, né, aqui dentro do gás, né? Que representamos com a letra P minúscula, né? A pressão. E a gente quer medir a pressão, né, a que se encontra esse gás, tá certo? Então o que a gente faz? Vamos dizer que essa caixa tem, né, uma chave ou registro, né, aqui, tá certo? Que não deixa sair. Então, e aqui tem, né, uma chave, né, para poder abrir ou fechar na hora que a gente quiser. Então, está cheio o gás aqui. Então, para fazer isso, a gente vai usar um instrumento que a gente vai chamar de manômetro de tubo aberto, tá certo? Um manômetro de tubo aberto para medir essa pressão. Então, em que consiste? É um tubo em forma de U. Vamos desenhar aqui, assim, né?
Muito bem. E esse tubo, um extremo desse tubo, a gente vai conectar, né, com essa ponta do cilindro, com essa saída do cilindro, perdão, dessa caixa, né? Dessa forma. Então, nós temos isso. Tá certo, né? Um tubo nesse formato, em forma de U. Muito bem. Por aqui é aberto o tubo. E aqui nessa parte está conectado com a boca, né, da caixa, tá? Muito bem. E a gente vai encher esse tubo em forma de U com algum líquido. Tá certo? Então vai encher, vamos chamar enche, né? Toda essa parte, né? De algum líquido. Tá certo? Pode ser água, tá? Então aqui vai ter uma massa específica, né? Rho. A gente pode colocar até do fluido ou simplesmente Rho, vamos dizer, né? E aqui dá algum enche, né? E até podemos dizer que fica assim. O nível fica por aí. Tá certo? O nível é esse aqui. Tá? Então tá cheio até esse ponto, até essa altura. Muito bem. Como nós queremos medir a pressão, tá certo? Então o que a gente vai fazer é colocar em contato esse líquido com o gás. Então para isso a gente abre isso, né? Abre esse registro, né? Abre. Tá? Abrimos. Então, o que vai acontecer? Esse gás vai passar, né? E vai entrar contato, vai entrar diretamente em contato com a superfície desse líquido. E o que vai acontecer? Como aqui, com certeza, essa pressão aqui deve ser maior que a pressão nesse outro lado, na outra parte da superfície aqui, que aqui deve ser a pressão, deve ser P0, né? P0, né? Pressão atmosférica. Com certeza estamos considerando que P tem que ser maior que P0. Tá certo? É um gás, né? Então significa que esse gás vai empurrar esse nível, essa parte, né, da superfície da água. Vai empurrar e porque por aqui a força vai ser maior que a força por aqui. Então, o que acontece? Que esse nível daqui vai descer, né? Então vai passar, vai acontecer isso. Então ele vai descer essa superfície, né? O gás vem até aqui. E esse nível sobe, né? Sobe. Tá certo? Sobe. Então fica no final das contas assim. E aí a gente, né, chega a essa situação de equilíbrio. Não tem mais movimento. Parou, né? Estava aqui o nível da água, né? E foi empurrado e já está aqui. E aí alcança um equilíbrio. Tá certo? E com essa informação, né, a gente pode encontrar a pressão. Para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos medir agora, né, a diferença da altura, porque olha, esse nível e esse nível está a diferentes alturas, né, por exemplo. Então vamos prolongar esse nível e vamos comparar com esse nível. Então essa diferença da altura vamos chamar de H e com certeza essa diferença da altura deve ser proporcional à diferença de pressão entre esse ponto e esse ponto que está aqui, que deve estar a pressão P0. Tá certo? Esse ponto está a pressão P0, pressão atmosférica, está em contato com a atmosfera. Mas aqui não, aqui está em contato com esse gás que tem pressão P0. E nós falamos que em um gás a pressão se mantém constante em todo, né, o gás. Aqui não tem variação devido à sua altura, não. A gente em um gás considera que se aqui nesse ponto é P0, o P aqui também será P. Tá certo? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar nosso conhecimento de pressão hidrostática, que nos diz que se nós estamos em um líquido, então nós sabemos que as partes do líquido que estão ao mesmo nível estão à mesma pressão. Tá certo? Então, significa que esse ponto e esse ponto aqui, que estou colocando, né, esse ponto imaginário que agora que estou marcando, e esse ponto, que podemos chamar então um ponto A, por exemplo, e esse ponto B. Então significa que a pressão em A deve ser igual à pressão em B, no ponto B. Tá certo? Por quê? Porque estamos trabalhando da mesma substância, nesse ponto ainda tem água,
e aqui tem água, e está ao mesmo nível, então significa que essas pressões são iguais. O que não podemos fazer é o seguinte, dizer que a pressão nesse ponto é igual ao que está ao mesmo nível aqui a esse ponto. Aí está ao mesmo nível, mas não podemos igualar, ¿por quê? Porque esse ponto já está fora da água, está já no gás. Tá certo? E esse está em água, então esses pontos sim, não podemos igualar. Imagina esse ponto C e esse ponto D. Então não podemos dizer que ponto C, a pressão no ponto C e a pressão no ponto D são iguais, apesar que estão ao mesmo nível, porque o C é um ponto fora da água e D está dentro da água. Aí não podemos. Então esse não é possível. Tá certo? Mas aqui podemos, porque aqui nesse ponto A ainda tem água. Está em contato já com gás, mas ainda tem água. Tá? Então, essa é a vantagem de pegar nesse ponto A. Muito bem, então, isso é importante para resolver alguns exercícios também que aparecem aí, né? Tá? Muito bem. Então, continuamos. Então, já não sabemos que a pressão aqui e a pressão aqui são iguais. Mas a pressão aqui no ponto A é a mesma coisa. Como está convivendo nesse ponto aqui, tanto o gás e tanto o líquido, então aqui a pressão tem que ser a pressão do gás, né? Tá certo? Então, aí PA, a gente já disse que seria a pressão do gás, P, que a gente quer saber. E nesse ponto, será a pressão devido à pressão atmosférica, né? Será essa pressão, né? Devido a essa coluna de água, né? Ou do líquido. Então, será igual a pressão atmosférica na superfície, P0, mais a pressão, aumento da pressão devido a essa altura, né? Que seria ρ do líquido. Esse líquido que está aqui, não estamos falando do gás, tá? É o desse líquido, porque aqui está o líquido, vezes o G, e a profundidade, que é H. Tá certo? Então, olha, se a gente conhecer a pressão atmosférica, com certeza a gente tem que saber que substância é isso. Se é água, né? Se for água, então aqui irá água. Então não sabemos quanto é a massa específica da água. Não sabemos, está tabelado. O G não sabemos, 9,8. E a gente determina 9,8 metros segundo quadrado, né? É sempre importante colocar as unidades. E a altura, ou a profundidade, a gente mide usando uma régua. Então, nós temos isso. Então, olha, nós podemos saber calcular isso daqui. E somando com a pressão atmosférica do local onde estamos fazendo o experimento, a gente já tem a pressão dentro do gás. Tá certo? Então, esse aqui seria uma forma de medir a pressão em um gás. É decir, esse nível, esse desnível, né, no líquido, nos extremos desse líquido, nos dá a informação da pressão aqui dentro. Se tiver mais desnível, esse H maior significa que a pressão será maior. Se esse H é pequeno, então a pressão deve ser né, pequeno aqui, tá certo? Uma coisa importante aqui, o que nós podemos fazer, porque muitas vezes a gente quer comparar a pressão aqui dentro em relação à pressão atmosférica. É dizer, quanto a mais aqui existe, né? A pressão em comparação da pressão atmosférica. Então, nesse caso, esse P0 pode passar ao outro lado, né? Outro lado, porque a gente quer saber quanto a mais, né? Esse daqui é em relação a isso, então o que nós estamos falando é dessa diferença, P menos P0. Tá? Isso justamente é a informação que estou pedindo para você, né? Por quanto ganha essa pressão a P0? É isso. Então, se esse aqui passa ao outro lado, então eu tenho esse valor. Tá certo? Que justamente já vai depender somente da altura. Tá certo? Da altura nada mais. Se essa altura, esse desnível for zero, então não existe nenhuma diferença. Significa P menos P0 vai dar zero. Significa que aqui a pressão também é pressão atmosférica, né? Mas basta que aqui seja algum outro valor, então aí nós dizemos já que aqui dentro vai ser um pouco maior. E quanto maior é esse valor? A esse valor, a esse que está aqui, a essa expressão, que a gente vai chamar de pressão manométrica. Manométrica.
tá? A essa expressão, tá? Que tem unidade, né, de pressão, mas essa pressão é devido à diferença de profundidade, né? Então, a essa pressão a gente vai chamar pressão manométrica, tá? E essa pressão manométrica justamente me dá informação de quão diferente é a pressão no gás em relação à pressão atmosférica. Muito bem, pessoal, continuamos. Vamos falar sobre o princípio de Pascal. É muito importante isso, né? Em que consiste o princípio de Pascal? Vamos supor que a gente tem um cilindro cheio de um líquido, tá? Líquido, tá? Estou falando do líquido e não do gás, tá certo? Porque precisa que esse fluido seja incompressível. É dizer, que no, quando a gente pressionar, esse aqui é um êmbolo, tá? Esse é um êmbolo, esse que a gente êmbolo móvel, né? Esse que a gente poderia pressionar e ele tentar, né, diminuir o volume dessa região, tá certo? Corre, né, esse êmbolo, então nós queremos que esse volume não varie. E isso não vai acontecer para líquidos, o que a gente quer, né? Queremos que esse volume não varie. Para gases, esse volume pode variar, porque eu expliquei para vocês, né, na primeira parte desse capítulo, que os gases têm a propriedade de ser comprimível, né? Que a gente pode reduzir o volume que ocupam eles, tá certo? A gente pode comprimir eles, mas os líquidos não. Os líquidos sempre mantêm o mesmo volume, não mexe com o volume do líquido. Então, é muito importante isso aqui. Então, o princípio de Pascal funciona muito bem para líquidos, tá? Líquidos. Para gases, não. Muito bem. Em que consiste? Vamos imaginar que aqui temos um líquido, então, e a pressão, por exemplo, aqui nessa parte, que está em contato com o êmbolo. Vamos desenhar melhor assim. Aqui, a pressão seria, vamos chamar de 2 atm, tá? É uma unidade de pressão, 2 atm, tá? E vamos dizer que na base aqui, a pressão seja, vamos dizer, 10 atm, porque tem uma certa diferença de altura, né? Tá certo? 10 atm, porque a altura está variando, então a profundidade, né, influencia, tá? E vamos dizer que mais ou menos por aqui, em algum lugar, a pressão seja, pode ser 7 ou 6 atm, pode ser, tá? Coloca 7 atm. Eu estou chutando, tá, pessoal? Mas eu estou chutando com certa lógica. Eu não posso chutar assim, sem nenhuma ordem, né? Eu tenho que respeitar aquela fórmula, né? Que a pressão tem que ser igual à pressão né, pressão atmosférica, por exemplo, né? Tem um fluido e a pressão a uma certa profundidade, né? Tem que ser a pressão na superfície, mais essa pressão manométrica. Você lembra? Essa pressão a gente chamou de pressão manométrica, né? Tá? Essa expressão que tem essa unidade de pressão a gente chama de pressão manométrica. Então, mais a pressão manométrica. Tá certo? Então, a pressão manométrica aumenta à medida que a gente vai aprofundando. Então, olha, se aqui é 2 atm, então aqui tem que ser 7. E aqui, como está mais profundo ainda, mais para baixo, tem que ser 10 atm. Então, eu estou chutando mais seguindo essa regra. Tá? Muito bem. Professor, Sim, no caso aqui, por exemplo, na atmosfera é 1 atm. sim. Tem uma lógica nesse ATM, por exemplo, se descer 10 metros, aí vai ficar em 10 ATM, por exemplo. Uhum. Aí, se eu descer a mesma quantidade, mais 10 para baixo, acrescenta mais 10 ATM? Tipo, é meio que constante assim? Sim, se for do mesmo Uhum. líquido, sim. Até eu acho que mostrei um gráfico isso, né? Se você se está imerso no mesmo líquido, né? O mesmo líquido.
se em 1 metro varia, por exemplo, aumenta a pressão 1 atm, em outro metro vai acrescentar também outro atm. Vai ser proporcional a essa variação de profundidade. Ah, sim, tá ótimo. Uhum. Obrigado. Tá? Mas tudo isso vai depender do líquido. Tem que ser o mesmo líquido. Agora, se varia de líquido, por exemplo, nessa primeira parte era água, mas na outra camada aqui embaixo já seria álcool, por exemplo, já outro. Então, se aqui variava cada metro 1 atm, né? E aqui embaixo já talvez não vai acontecer isso, né? Aqui já vai variar talvez 2 atm cada metro, né? Dependendo da densidade, da massa específica, né? do líquido. Claro, se nós queremos, né, que o álcool, né, esteja debaixo do líquido, é necessário que aqui, ou queremos que essa substância esteja debaixo da água, imagina essa água e essa aqui tem outra substância, então essa substância tem que ter uma massa específica maior que da água, né? Tá? É só para fazer coerente, né? Por quê? Porque a substância que tem maior massa específica tentam ficar mais ao fundo, tá? Isso a gente já vai ver mais na frente quando a gente estude a força de empuxo, né? Eu acho que vai justificar melhor esse fenômeno, tá? Muito bem. Entendi. Alguma pergunta mais? Podem perguntar. Fica à vontade, tá? Por enquanto, só isso mesmo. Obrigado. Tudo bem. Então vamos lá. Então vamos supor que nós temos essa situação, né? Um caso particular, né? Então, vamos supor então que a gente aplica alguma força aqui nesse êmbolo, tenta pressionar, né? Aplica uma força, vamos dizer uns 100 newton, uma coisa assim, né? A gente aplica uma força, tá? Exemplo, 100 newton. Então, o que vai acontecer a pressão nesse ponto? Ela vai aumentar, vai ter um acréscimo de pressão. Tá certo? Então, em vez de ser, vamos dizer que devido a essa força, acontece algum aumento, né? Claro, vai acontecer um aumento de pressão, mas quanto seria esse aumento? A gente vai ver. E para poder saber quanto aumenta a pressão aqui, é necessário que a gente tenha o tamanho, é dizer, que a gente meça o tamanho da área desse êmbolo, a gente consiga medir a área desse êmbolo, tá? Dessa superfície. Vamos dizer que seria 1 metro quadrado, por exemplo, 1 metro quadrado. Tá certo? Então, olha, essa parte que está em contato com a água é 1 metro quadrado, né? Pode ser em forma de disco ou pode ser retangular, mas a área é 1 metro quadrado. Isso que importa. Então, o aumento da pressão, se a gente aplica uma força de 100 newton, o aumento de pressão se pode calcular da seguinte forma. Usando a mesma coisa que a gente já sabia, olha, que pressão era igual a força sobre área. Tá certo? Então, que força nós estamos aplicando? 100 newton. Vamos colocar primeiro a fórmula, né? Então, a força é F e dividido pela área. Então, a força que nós estamos aplicando é 100 newton. Estamos pressionando, né, com uma força de 100 newton aqui, para baixo, né? Estamos pressionando para baixo, 100 newton. E a área de contato com o líquido é 1 metro ao quadrado, né? A área. Então, se a gente fizer isso, newton por metro quadrado vai dar que? Pascal, né? Então, vai dar 100 pascal. Pascal, que seria o acréscimo tá certo? O acréscimo da pressão. Tá certo? Então, esse seria o acréscimo. Então, a pressão agora, nesse ponto, já não vai ser 2 atm. Né? Depois de aplicado essa força, a pressão vai ser, né? Vamos colocar linha, né? Pressão depois, vai ser o que era antes, 2 atm, mais esse acréscimo, ΔP. Então, vai ficar 2 atm mais 100 pascal, né? Ok? Então, isso que vai acontecer é dizer que aplicando uma força, a gente pode aumentar a pressão em algum ponto desse líquido. E como nós calculamos esse acréscimo? Dividindo a força aplicada pela área de contato, né? Que parte está
sofrendo essa força. Toda essa parte, esse êmbolo que está sofrendo essa força, né? Tá certo? E que área tem? Tem essa área, né? 1 metro quadrado nesse caso. Então, calculamos dessa forma essa variação de pressão. Deu 100 Pascal. É um pequeno comparado com um ATM, porque você lembra que um ATM era proporcional, ou era 1,1, para ser exato, 1,01, 10 a 5 Pascal. Era bem grande. Aqui eu coloquei Pascal completo, mas a gente simboliza simplesmente como PA, né? Você lembra, né? PA. Muito bem. Então, existe uma forma de aumentar a pressão em um líquido, pressionando, né? O que nos diz então o princípio de Pascal? O princípio de Pascal nos diz que o acréscimo de pressão em algum ponto do líquido também se deve propagar a qualquer parte do líquido. Significa que aumento aqui também vai ser de 100 Pascal. O aumento de pressão nesse ponto também vai ser esse mesmo valor, 100 Pascal. Es decir, si en ese punto aumentamos 100 Pascal, en cualquier lugar de ese líquido, o acréscimo también va a ser ese mismo valor. ¿Está cierto? No va a se perder esa variación. Se propaga esa variación para todo lugar, manteniendo, ¿no?, ese valor. Entonces significa que aquí a presión, aquí, que a gente vai chamar de P' será 7 atm mais 100 Pascal também. E nesse ponto, aqui já na base do cilindro, a pressão vai ser o que era antes, 10 atm mais 100 Pascal. Tá certo? O que aumentou aqui. Tá? Imaginamos que em vez de ser 1 metro quadrado, seja algum outro valor arbitrário, que a gente não sabe, mas que o resultado aqui, quando eu substituir aqui, vamos dizer que me dá 1 atm, então. A variação da pressão foi 1 atm. Então, tá certo? E aqui a força também é arbitrária, eu não sei. Uma força, aplico uma determinada força sobre uma determinada área e o resultado me dá 1 atm, exatamente 1 atm. Só para facilitar as coisas. Então, significa que aqui o aumento será 1 atm. Então, a pressão final, depois de aplicada essa força, será já 3 atm. Tá certo? E aqui, mesma coisa. Nesse ponto, o acréscimo também continuará sendo esse valor, 1 atm. Então, resultado, 8 atm, né? Tá certo? E aqui também, nesse ponto, mesma coisa, né? Acrescenta 1 atm, então o resultado será, aqui, 11, né? atm. Tá certo? Dizer que todas as partes, ou todos os pontos do fluido, recebem o mesmo acréscimo que recebeu esse ponto. Tá certo? Tá? Então, isso que diz o princípio de Pascal. Tá? Que toda variação de pressão em qualquer ponto, pode ser um ponto por aqui também que eu consiga de alguma forma aumentar a pressão aqui. Então, esse aumento de pressão se vai propagar a qualquer lugar do fluido. Tá? E não precisa estar simplesmente em um cilindro, podia estar, por exemplo, em outro compartimento, por exemplo, aqui no outro lado tem outra forma aqui, né? Não sei, né? Mas aqui também tem água, né? O líquido, né? Esse líquido. Mesma coisa. Se a gente aumentou aqui uma pressão, que nós falamos 1 atm, aqui nesse ponto, a variação da pressão também vai ser 1 atm. Tá? Vai aumentar 1 atm. E se algum ponto diminui, em vez de aumentar a pressão, se diminui, então nesse caso seria menos, né? Imagina, menos. Então nessa parte também menos, em qualquer ponto também vai ser menos, também a variação vai ser negativa, da mesma forma. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, sem perguntas, professor. Tudo bem. Então, agora sim, vamos aplicar esse princípio de Pascal para poder entender o macaco hidráulico, né? Vocês devem ter escutado, né? O macaco hidráulico, né? Que serve para amplificar forças. É dizer que, imagina que tem um aparato que onde eu coloque, né, uma força de 100 newton ou 10 newton e me devolva
uma força, né? E coloco dentro desse aparato, né? E esse aparato me devolve uma força de, por exemplo, 100 newton, né? Tá certo? Esse aqui aumentou, se multiplicou por 10, né? Tá certo? Conseguimos amplificar a força, né? Então, essa seria a força de entrada e aqui força de saída, né? Tá certo? Então, esse aparato pode ser útil em muitas situações, né? Por exemplo, para poder mover objetos pesados, né? Para levantar carros, né? Que a gente consiga aplicar uma força pequena, a nossa força, né? Que nós temos, mas que usando esse aparato a gente consiga amplificar essa força pequena em uma força grande que consiga mover objetos pesados, né? Isso é muito útil, né, no nosso dia a dia, né? Muito bem, então como funciona? A esse objeto que a gente chama de macaco hidráulico, né? Tá certo, macaco hidráulico. Como funciona esse macaco hidráulico? Tá? A base do macaco hidráulico está no princípio de Pascal, tá? Aquele que acabei de explicar. Então vamos com um caso bem simples, né? Vamos dizer que nós temos um tubo em forma de U, tá certo? Um tubo em forma de U, mais ou menos assim, né? Um tubo, né? Só para entender como se amplifica a força, né? Na prática, né? Com certeza a fabricação de macaco hidráulico tem que ser diferente, mas o princípio, né, de que vou explicar, o princípio que se aplica seria o mesmo que eu vou explicar aqui, tá? Muito bem, então vamos supor que aqui tem um líquido, vamos desenhar dessa forma esse líquido, está cheio, né? Nesse tubo em forma de U está cheio de líquido, de algum líquido, tá? Tá certo? E ambos lados desse tubo estão a mesma. Ambos lados desse tubo são abertos, não tá fechado, estão abertos, tá? E pronto. E note que a área dessa parte, desse ramo, vamos dizer, ramo esquerdo, a área seria, né, essa área dessa superfície, vamos dizer que seria cilíndrico, né? Seria A, ou A1. E dessa parte seria essa superfície da água que está aqui, né? A2. Tá certo? Note que A1, o A2 é maior que A1, né? É diferente, né? Olha, tá vendo? A A2 é bem mais largo, né? Que A1, tá? É área, tá? Não é diâmetro, pessoal. É área, tá? Esse aqui é a área. O que nos importa aqui é a área. Área, claro, mas tem a ver o diâmetro, né? Tem a ver, claro, maior área a maior diâmetro, né? Tá certo? Claro, mas nesse caso, essa letra, esse símbolo representa área. Muito bem. Então, vamos supor que nós temos um êmbolo aqui, vamos colocar um êmbolo, tá certo? E vamos aplicar alguma força a esse êmbolo, tá certo? Colocamos aqui um êmbolo, justamente o diâmetro, né? A área do êmbolo justamente é igual a essa área A1, para que encaixe e tape, né? É tudo essa parte aqui, agora, né? Muito bem. E do outro lado podemos colocar também outro êmbolo, se a gente quiser, que é mais largo já, né? Outro êmbolo. Mais livre, tá? Esse êmbolo está livre, só está colocado aí, mas não tem nenhum atrito com esse tubo, nada, né? É livre, pode se mover, subir, descer livremente, tá certo? Né? Então aqui um tubo maior ainda, né? Aí pode o êmbolo se mover sem nenhum problema. Aqui é a mesma coisa também, tá? Então, muito bem. Então, o que significa? Vamos aplicar então alguma força aqui. Vamos aplicar uma força F1. Vou chamar de F1 aqui. Tá? Seria a força aplicada, né? Vamos dizer, né? Força aplicada. Força aplicada. Então, o que vai acontecer nesse ponto? Nesse ponto, como já nos falei anteriormente, esse ponto vai sofrer um aumento de pressão.
porque você vai tentar, né, vai tender a se comprimir essa região, porque estou aplicando uma força, pressionando, né, o êmbolo para baixo. Tá certo? Então vai existir um aumento de pressão. Esse aumento de pressão se pode calcular da mesma forma que nós fizemos anteriormente, que seria a força aplicada, F1, dividido pela área, que seria A1. Tá certo, né? Essa área de contato A1. Isso já também aplicamos essa mesma fórmula no caso anterior. Muito bem. E nós falamos o seguinte, que o princípio Pascal diz que se aqui existe um acréscimo de pressão, então em qualquer lugar existirá o mesmo acréscimo de pressão. Então aqui nesse ponto também esse mesmo acréscimo. Nesse ponto, mesmo acréscimo. E nesse ponto que está em contato com esse êmbolo grande, também será o mesmo acréscimo. Aqui existirá um acréscimo ΔP também. Tá certo? Esse mesmo valor, né? Tá certo? Vamos colocar como ΔP. Agora, esse ΔP, né? Que já sabemos que seria isso, até a gente poderia colocar dessa forma, seria isso, tá? A mesma fórmula, tá? E esse acréscimo de pressão, o que vai acontecer é que ele vai empurrar esse êmbolo para cima, né? Porque essa pressão é por dentro, por baixo. Então, esse aumento de pressão vai fazer com que exista uma força para cima. Tá certo? Agora, essa força vamos chamar de F2, que seria a força de saída, né? Força de saída. Tá aqui, em vez de força aplicada, a gente pode dizer força de entrada, né? Tá, essa é a força de entrada e aqui a força de saída, né? Muito bem. Então, esse acréscimo de pressão provoca essa força, F2, que a gente não sabe ainda. Quanto será essa força? F2. Quanto será? E não sabemos da fórmula de definição de pressão, que pressão é força sobre área. Se a gente quer saber a força, bastaria multiplicar a área, passa a multiplicar o outro lado pela pressão. Então a força seria isso. Então, no nosso caso, como nós queremos a força, então vamos justamente fazer isso, né? Então temos, olha, a força 2 seria o acréscimo de pressão. Você lembra que essa força é devido a esse acréscimo de pressão, a esse aumento de pressão, então será ΔP multiplicado pela área, né, de contato, porque essa força F2 vai agir sobre toda essa área de contato com o êmbolo. Que área é? Área A2. Então multiplicamos por A2. Muito bem. Então já nós temos a força 2. Agora, a pressão, a variação de pressão, nós sabemos que já seria dado por essa fórmula, a força de entrada dividida pela área, né, na entrada, multiplicado pela área na saída. Então, nós temos essa relação. Nós podemos reacomodar isso, podemos juntar área com área, se dividir, né, área com área. Então, vamos ter o seguinte, né, seria área 2 dividido por área 1. Estamos trocando de posição F1 com A2 e F1 nós deixamos aqui fora. Muito bem. Então, essa relação que nós encontramos. E a gente vai analisar isso. Tá? É dizer, se a gente tem uma força de entrada, F1, a força de saída tem que ser dada por isso. É dizer, vai ser proporcional, né, a F1, e a constante proporcionalidade será isso. Tá certo? Agora analisamos, olha. Nós sabemos, e dá para anotar também do gráfico, que A2 é maior que A1. Então, se esse A2 aqui eu poderia multiplicar, né, por 1, esse A1, né? E esse A, né, que vai ser a mesma coisa, né? A1 vezes 1 vai ser A1 também. Só que eu estou fazendo esse artifício para poder passar esse A1 ao outro lado a dividir. Então, vai ficar A2 dividido por A1 maior que 1. Significa que, que essa constante de proporcionalidade é maior que 1. Maior que 1. Poderia ser, exemplo, poderia ser 2, né? Exemplo, poderia ser 2, poderia ser
4, 3 ou 4 ou 5, mas tem que ser maior que 1. Vai ser maior que 1. Exemplo, né? Então, imagina que seja 2 isso aqui. Essa razão. Seja 2. Então, significa que a força 2 é maior que, seria igual a 2 vezes a força 1. É dizer, estamos duplicando a força de saída, né? Esse aqui é a saída, né? Saída e esse aqui é a entrada. Tá certo? Então, se nossa área, vamos supor que área 2, seja 2 vezes a área 1, né? Exemplo, estamos colocando alguns exemplos aqui. Se a área 2 for maior que a 2 vezes, ou for igual a 2 vezes a área 1, então esse passando a dividir, vai ter que área 2 dividido por área 1 vai dar 2. Então, substituindo aqui, a força 2 vai ser 2 vezes a força 1. Então, você vai duplicar nossa força. Se a gente entra por aqui, por exemplo, com 10 newton, a saída aqui será 20 newton, porque vai duplicar 2 vezes 10 newton, 20 newton. Tá certo? Tá? Mas se a gente quer, por exemplo, aumentar em 100 vezes, então aqui vamos considerar uma área 2, essa área 2, 100 vezes maior que essa área 1. Então, significa que aqui a divisão vai ser 100 e a força 2 vai ser 100 vezes a força 1. A força de saída vai ser 100 vezes a força de entrada. Então, se entra 10, aqui vai sair 10 newton, né? Aqui a saída vai ser 1000 newton, por exemplo, né? Ok? Então, amplificamos nossa força. Tá? Então, nesse caso, a ideia é que essa área fique o mais grande possível e essa área fique o mais pequeno possível. Para quê? Para que a amplificação da força seja o máximo possível. Então, é dessa forma que a gente amplifica a força aqui. E esse é o princípio do macaco hidráulico, né? É assim que funciona. Tá? Imagina, né? Imagina que a área 2, né? A área 2, vamos dizer que seria 200 vezes, né? Ou mais, né? Qual seria o peso, por exemplo, de um carro, né? Vamos dizer, um peso de um carro é a massa, né? Em tonelada, né? Então, a gente poderia multiplicar pelo G, então vai dar, vamos dizer, um carro, o peso de um carro. Carro poderia ser mais ou menos, né? Que tonelada, né? É 1000, né? 1000 quilogramas. Então, se multiplicamos pelo G, que seria 10, vai dar mais ou menos, vamos dizer, 50 mil ou 50 kilonewton, por exemplo, o peso de um carro, vamos supor. Tá? Então, a força de saída tem que ser mais ou menos isso, né? Tem que ser maior que isso. Se para poder levantar um carro, vamos dizer que aqui nós queremos colocar um carro e nós queremos levantar esse carro, né? Tá certo? Então, se o peso do carro é 50 kN, então esse F2 tem que ser igual ou maior que esse 50 kN. Então, vamos supor que a gente aplica uma força, a gente pode aplicar 100 Newton, vamos dizer, né? 100 Newton. Então, qual deve ser a proporção de áreas para que a força aqui seja dessa ordem? Então, vamos chutar, vamos dizer que seja 100 vezes. 100 vezes que a área 1. Acho que a gente já fez isso, né? Então, nesse caso, aqui vai ser 100 vezes também F1, esse 100 vezes esse valor. Então, vai ficar 100 newton. Aqui vai ficar 100 vezes 100, vai dar 10 mil. Ainda não é. Então, vamos colocar essa relação, vamos dizer que seria 500. Que a área 2, essa área seja 500 vezes maior que a área 1. Tá, então aqui vai ser 500. Então aqui já vai ser 500 vezes 100 newton, né? 100 newton a entrada, né?
E a relação da área seria 500. Então, aqui vai dar justamente 50.000. 50 kilonewton. Tá certo? Então, olha, se a gente quer levantar um carro de mais ou menos esse peso, então a gente precisa aplicar uma força de 100 newton. Aplicando uma força de 100 newton, né? Aplicando somente uma força de 100 newton, a relação entre essas áreas deve ser isso. Deve ser isso daqui. É dizer que a área 2 deve ser 500 vezes maior que a área 1. Então, essa área tem que ser bem pequenininho e essa área tem que ser bem grande. Ok? Então, assim que funciona a amplificação de forças.